Sífilis, gonorreia, HPV, cancro são exemplos de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, tema do nosso vídeo de hoje. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, o canal Mais Ciências, um canal para quem curte ciências. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e o nosso tema hoje é um tema que, se você olhar as imagens, são cenas horríveis, assustadoras, são as ISTs, também chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Porém, desde 2016, houve uma orientação por parte do Ministério da Saúde, alinhada aí com a OMS, que passassem a chamar esse grupo de doenças essas que são transmitidas através da relação sexual sem preservativo. O ponto tá aí, então, como são transmitidas. Alguns casos também de mãe para filha no caso da gestação, às vezes no parto, às vezes na amamentação. Por que mudou-se? Porque essas doenças, muitas vezes, a gente fala de doença, estou falando de sinais e sintomas. Muitas vezes a pessoa ela não tem nenhum sinal e nem sintoma, mas ela está com essa infecção e ela transmite. Daí essa mudança de nomenclatura. Pelo fato de muitas vezes a pessoa não ter sinais e sintomas e estar com aquele micro-organismo patogênico ali e transmitindo. Daí mudou-se para infecções sexualmente transmissíveis. Que em algumas pessoas essa infecção ela realmente evolui para uma doença com sinais e sintomas e às vezes não. Então, você pode encontrar em livros como DST ou IST e a gente vai convivendo aí com esses termos. Mas eu quero saber, antes da gente entrar nesses detalhes, se você me segue nas redes sociais. Você gosta, você quer aprender ciências de diferentes formas, me siga, @maiscienciasrafaela no Instagram, no TikTok, no Facebook. Você vai ter ali posts, resumos de ciências, curiosidades no quadro Você Sabia, stories comentando ali muita coisa. Você que é professor no meu Instagram, eu falo muito, é professor também, então você vai ser muito bem-vindo lá. Tá assistindo essa aula, vai aprender, já aprendeu comigo em outras aulas? Tira uma foto, vamos fazer uma story e você posta lá que eu vou te repostar. E vamos para a nossa aula, começando com ela. Sífilis. A sífilis é uma doença bacteriana. Então, ela está aí no grupo das ISTs, uma frequência tanto elevada aqui no Brasil. Infelizmente, ainda tem se percebido uma crescente de ISTs entre jovens, por conta, muitas vezes, de um relaxamento. Não, fulano é legal, é bonito, não deve ter nada. E aí tem relações sem preservativos, a gente não pode ter essa confiança. A pessoa pode não ter, nem ela saber que algumas dessas ISTs, elas vão se manifestar, às vezes, meses para demonstrar realmente um sinal e um sintoma. Então, não dá para saber. Qual é o ponto? Alerta máximo. Uso de preservativo. Previna-se. Não tem relações que podem colocar em risco aí a sua integridade e a sua saúde. E a sífilis, ela é bastante frequente. Ela é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum, que tem assim essa estrutura espiralada. Assim, a gente sabe que as bactérias elas têm formas diferentes. Se você tem algumas dúvidas sobre o reino Monera, o reino das bactérias, tem aula aqui sobre o reino Monera. Tem aula também sobre um videozinho diferenciando vírus de bactérias, tem aqui também. Mas a bactéria Treponema, que ela é desse tipo espiralado, ela é uma doença que ela pode não se manifestar assim por meses. A pessoa ela pode não saber que ela está com a doença. E o que ela vai manifestar? Ela pode ter ali algumas feridas nas regiões genitais, feridas indolores. Então, uma característica bem marcante. Essas feridas, elas somem naturalmente, podem voltar e podem, semanas depois, aparecer já numa outra fase, diferentes manchas pelo corpo, algumas feridas escamosas. E se ela não for tratada, ela vai avançando. Esse vírus ele vai se proliferando nesse corpo, afetando o sistema nervoso, o sistema vascular, o sistema cardiovascular, né? Afetando o coração. Então, assim, é uma doença perfeitamente tratável com antibióticos, mas tudo depende desse tratamento o quanto antes, né? Para que não haja tempo para a proliferação dessa bactéria da treponema nesse corpo. Então, toda a atenção, exames podem ser feitos e caso ela volte, muitas vezes a pessoa por um longo tempo, ela viu aquele sintoma, passou, viu aquele outro sintoma, passou. E ela foi deixando, ela pode já voltar numa fase mais grave que afeta o sistema nervoso, potencialmente fatal, levando à morte. Então, não é necessário chegar a esse ponto
porque ela é perfeitamente tratável com antibiótico. Além do contato sexual sem preservativo, também é possível ser passada de mãe para filho ali pela placenta. Uma outra IST, uma outra infecção sexualmente transmissível é a gonorreia, que também é causada por bactéria. A gonorreia, ela vai causar ali uma série de ardências e dores na região genital, especialmente olhando aqui esse esquema do sistema reprodutor masculino. No caso dos homens é na uretra, né, esse canal por onde sai o xixi, na uretra feminina também. Então, ardências, a saída de uma secreção purulenta, então tem que ser direcionado ao médico, é perfeitamente tratável com antibióticos também. Os sintomas, eles se manifestam assim, bem rápido, assim, alguns dias depois do contato sexual sem preservativo. E uma atenção muito grande no caso das grávidas. A mãe com a gonorreia, ela pode estar contaminando esse bebê, muitas vezes na hora do parto também, por isso que é importante o pré-natal, onde é feita uma série de exames, porque essa bactéria ela pode levar aquele bebê a desenvolver uma infecção ocular, pode até mesmo levar à cegueira. Então, muita atenção aí à gonorreia, especialmente para as mães. E, se não tratada, é uma doença que também pode levar à esterilidade, ou seja, a impossibilidade de que essa pessoa tenha filhos. Então, é tratável, é algo controlável, tudo depende então desse autoexame. E aí entra a importância da gente estar falando isso, né? É um tema que no seu livro de ciências do 8º ano você vai encontrar, é uma habilidade da BNCC. E muita gente se pergunta, mas por que falar disso, né, na escola? Deixa para que haja a prevenção e para que haja essa autoanálise. Muitas vezes a pessoa assim, não, foi só uma coisinha, passou. E na verdade aquela infecção ela vai estar só aumentando e voltando numa fase pior, que é uma característica de muitas ISTs. Então, alerta. E vamos para mais uma, que é o HPV. O HPV, essa já é uma doença viral. A sífilis e a gonorreia, a gente viu que são bacterianas. Também chamado de condiloma combinado. Esse vírus, ele vai ter ali, são vários tipos de vírus de HPV, mas ele vai ter uma característica marcante de causar algumas verrugas, algumas estruturas verrugosas nas regiões íntimas, que pode ser desde a parte externa, como no caso feminino, na parte interna da vagina, no colo do útero, também chamada de crista de galo pela sua estrutura ondulada. Então, assim, tem que ser examinado, tem que ser tratado, muitas vezes com tratamentos químicos, tratamento laser, tratamentos de remédios no campo remédios em relação à imunidade. E qual é a questão? Alguns desses tipos de vírus que causam HPV, eles têm alto potencial de que aquela lesão ela se torne um câncer. Daí a importância da vacinação contra o HPV, que é justamente uma forma de prevenção, em especial desses tipos que causam o câncer de colo de útero, para que não chegue nesse nível de se ter o câncer de colo de útero. E aí muitos meninos pensam assim, eu não tenho útero, não preciso me preocupar com isso. É claro que tem, porque se você é infectado com esse HPV, você vai passar esse HPV para uma menina, e temos aí, a gente tem que pensar muito sempre, quando a gente fala de saúde, é que nem sempre é só sobre você. É minha vida, eu faço o que eu quero. Não. A gente precisa pensar no outro, a gente precisa pensar no coletivo também. E sempre que a gente fala das ISTs, a gente sempre fala também da AIDS. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV. O vírus HIV é um vírus que ele revolucionou em muitas coisas a ciência, pelo fato dele ser um vírus que ele tem uma enzima, que ele tem a capacidade, ele é um vírus que tem um RNA, e ele tem uma enzima que é a transcriptase reversa, que ele produz DNA. Imagina, ele tem a capacidade de produzir um DNA. Era uma coisa inimaginável. É um vírus que tem uma alta mutação, então é uma doença que ela não tem cura. Muitas pessoas, elas podem ter o vírus HIV no seu corpo, numa baixa quantidade, e ela não chega a desenvolver a AIDS. Então, nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. Fala, ué? Pelo fato de que ela iniciou esse tratamento muito cedo, a carga viral está muito baixa, por isso existem os testes rápidos. Se você teve uma relação sem preservativo, ela pode fazer um teste rápido para que ela comece a tratar com uma série de coquetéis. Então, é algo tratável, há uma convivência ali, há uma longa vida. Os antigos, nossos avós, nossos pais, perderam muitos grandes ídolos para a AIDS, como Cazuza, como Renato Russo. Hoje em dia há uma perda menor, justamente pelos tratamentos, pela conscientização, pelo coquetel. Então, muitas pessoas não chegam ao nível de desenvolver de fato a AIDS.
a síndrome da imunodeficiência adquirida, a imunidade dessa pessoa fica muito fragilizada e muitas vezes o que vai levá-la à morte ou ao comprometimento de vida são as doenças oportunistas, que vão entrando ali, uma pneumonia, às vezes uma gripe, uma pessoa que está com a imunidade fragilizada, ela vai causar uma série de problemas. Então, para chegar-se a desenvolver isso, podem levar até anos. Então, iniciando esse tratamento o quanto antes é o ideal. E aí você vai pensar assim, tem tratamento, então tá tranquilo. Posso ter relações sem preservativo, que mesmo que eu tenha o HIV, pensa. Um vírus que você vai ter que conviver ao longo de toda a vida, tomando remédios frequentes, com todo um cuidado. É possível se viver com qualidade com HIV? Sim, é possível. Mas se você pode evitar passar por algo tão grandioso na sua vida, é claro que você vai evitar usando preservativos. Falei dessas duas, causadas por vírus, do HPV e do vírus HIV, né, que pode levar aí a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. E eu quero falar um causado por um inseto. Inseto? Piolho. Já pensou? É a pediculose pubiana. Pequenos piolhos que podem ali estar se proliferando e crescendo ali nas partes íntimas, vão estar causando pequenas hemorragias. Afinal, o piolho ele se alimenta de sangue, piolho não voa, piolho não pula. Então, é por contato ali naqueles pelos, aquele vai desenvolvendo ali. Então, é algo que, com higiene, com aparo, já vai estar sendo combatido isso aí, mas que ainda acontece. Se você vê aí pediculose pubiana, estamos falando de uma IST que se deve à infecção por piolhos. Um piolho popularmente conhecido como chato. E uma outra IST, essa já é causada por protozoários. Nem vírus, nem bactérias, nem inseto. Protozoários. Aí um ser do grupo dos protistas, que é a tricomoníase. A tricomoníase, em muitos homens, ela é assintomática. Então, olha aí o problema. O cara está com a infecção, mas ele não demonstra. Em muitas mulheres, e quando nos homens vai manifestar, vai ter ali uma ardência na hora de urinar, um corrimento. Então, assim, todo corrimento vaginal, ele é algo de alerta? Não. Muitos desses corrimentos, eles são naturais. É um fluido natural que a própria vagina produz ali. Mas se tem um odor, se tem uma frequência, se tem uma aparência, uma coloração, vamos no médico. Vamos na médica, vamos no médico, vamos examinar isso aí. Melhor tirar dúvida e ver que está tudo bem do que, né, ser aí o risco de você estar com esse protozoário se desenvolvendo, podendo agravar os sintomas da tricomoníase. Levando a muita coceira, pus, a problemas no útero, no caso de uma mulher grávida, até mesmo levar a um parto prematuro. Então, prevenção aí. E a gente fecha, falando das ISTs, citando duas causadas também por bactérias, assim como a sífilis e a gonorreia. O cancro mole, que ele vai causar uma série de ulcerações ali nas partes íntimas, na virilha, nas partes íntimas, tanto no feminino quanto no masculino, no órgão feminino quanto nos órgãos masculinos. Essas ulcerações dolorosas, então é uma coisa muito marcante, também causada por uma bactéria. Então, que é possível ser tratada com antibiótico também, mas é claro, tudo também influencia no tempo de início desse tratamento. E o linfogranuloma venéreo, causado por uma bactéria chamada Chlamydia, do gênero Chlamydia, que ela vai começar também com pequenas vesículas, pequenas bolhas na região íntima, levando a ulcerações, a uma espécie de machucado, muitas vezes até confundido com o cancro mole. Então, precisa realmente desse atendimento médico. Isso vai ser doloroso. No homem é muito comum essas vesículas, essas bolhas na região da virilha. Então, total olhar aí essa autoobservação e encaminhamento para o médico, porque são tratáveis também com antibiótico. Então, você pode conhecer na nossa aula aí alguns tipos de ISTs, algumas causadas por bactérias, algumas causadas por vírus, algumas causadas aí, como uma causada por inseto, né? Como o chato lá, o piolho, e uma causada por protozoário, para você ter uma noção que os transmissores podem ser diferentes. Os sintomas muitas vezes são ali similares nas partes íntimas, então podem confundir umas com as outras, mas que o ponto principal é a prevenção no uso do preservativo, no início rápido de tratamento, em caso da infecção, e aquela consciência. É uma infecção, pode não ter sinal, pode não ter sintoma, mas ela está lá, então todo cuidado é pouco. Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!